E aí, galera? Então vamos tratar de resolver este problema com as ferramentas que temos. Esse é um problema de MRUV, nós vemos que tem uma aceleração, na verdade aqui uma desaceleração. Isso significa que a aceleração é negativa. E nessa estrada seca, com os pneus em bom estado, essa informação serve para a gente saber que o atrito aqui não vai ser uma coisa importante e nem a questão de resbalar. E está falando o seguinte, então, que se o carro está inicialmente a uma velocidade, então nós temos aqui a velocidade inicial também, de 24,6 metros por segundo, quanto tempo ele pode ser parado? Então, está perguntando o ΔT, num primeiro momento. Mas um ΔT para quê mesmo? Para ele ficar parado, isto é, a velocidade final ser igual a zero. Esses problemas, eu sugiro fazer eles colocando as equações do MRUV do lado, e a gente, com isso, fazer uma análise de qual equação é melhor para a situação, a partir das equações mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, a equação de Torricelli lá, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Mas daí a gente olha essa equação e vê que não tem o tempo, então é uma equação inútil para resolver esse problema, porque não envolve o tempo e eu preciso saber o tempo. Daí a gente tem lá uma outra equação que envolve posição, né? Envolve lá o posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial no tempo mais um meio de aceleração tempo ao quadrado. Daí a gente vê que, bem, envolve tempo, mas envolve posição e eu não tenho as informações de posição aqui. Então também é uma equação inútil para mim nessa situação. Então, a gente vai lá para outra equação, que é a velocidade final é igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração e o tempo. Oh, 2 vezes nada, né, tchê? Que barbaridade. É só mais aceleração e o tempo. Daí a gente olha para essa equação e pensa, ok, eu tenho a aceleração, eu tenho as informações de velocidade, ó, velocidade aqui, então essa equação aqui é promissora para resolver essa situação. E é basicamente assim que a gente vai indo e vai resolvendo a maior parte dos problemas de MRU e MRUV, a gente resolve assim, colocando todas as equações numa lista, numa tabela, e vocês optando, decidindo qual é a equação melhor para aquela situação, conforme os dados de vocês e aquilo que vocês querem. Então, 90% dos exercícios a gente resolve assim. Então, vou escrever aqui na letra A, nós temos então ali a velocidade final é zero, a velocidade inicial é o 24,6, a aceleração é negativa, menos 492, tempo. E isolando o tempo, a gente vai ter aqui 24,6 dividido por 4,92. E com isso, a gente encontra o tempo. E esse tempo dá exatamente 5 segundos. Então, encontramos o tempo na letra A. Na letra B, qual distância percorre nesse tempo? Voltamos aqui para as nossas equações e vemos que essa é uma equação promissora, porque eu quero saber a distância, eu tenho a aceleração e eu tenho as velocidades. Então, de novo, né? A gente vai para uma das equações a partir simplesmente de análise do que temos e do que queremos saber. A velocidade inicial, então, é o 24,6, tá ao quadrado, menos, né, lembrando que a aceleração é negativa, nós isolamos o ΔS, e o ΔS vai ficar, então, ao 24,6 ao quadrado, que vai dar os 605,16, dividido por 2 vezes 4,92, que dá 9,84, e fazemos essa divisão.
e chegamos em 61,5 metros. As unidades também é algo interessante de analisar, né, pessoal? Essas unidades aqui do Sistema Internacional. Então, nós estamos falando de metros, segundos, metros por segundo ao quadrado. Então, está tudo no Sistema Internacional, não tem muito erro em relação a isso. Por último, está pedindo para traçar os gráficos de x versus t e de v versus t para a desaceleração. Então, o mais fácil aqui para a gente começar é o de v versus t. Então, nós temos que velocidade em função do tempo. Nós temos a velocidade inicial de 24,6. Nós sabemos que a equação é uma reta e vai fazer isso aqui. Onde a informação, ó, nós temos daqui, é uma equação de primeiro grau, velocidade em função do tempo, a inclinação da reta é a aceleração é negativa, então nós temos que isso é uma reta decrescente, e nós sabemos exatamente quanto tempo levou para a velocidade ser igual a zero. Então, nós sabemos que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o 5, né? Perfeitinho, né, pessoal? Bem bacana se vocês olharem que essa equação de velocidade em função do tempo, ó, olha só. Velocidade em função do tempo, a velocidade inicial é o 24,6, a aceleração 4,92t. Isso aqui dá uma equação do tipo a equação da reta. Então, se vocês botarem num gráfico, no Desmos, por exemplo, vocês vão chegar nessa equação. E a mesma coisa vai valer para a posição em função do tempo. Então, quem vai me dar essa equação, ó, vai ser quem vai me dar esse gráfico vai ser essa equação aqui. Então, se a gente substituir, quem que é o x0? Tá, então, o x0, a princípio, é uma informação que eu não tenho, né? Mas quem que é a velocidade inicial? A velocidade inicial é 24,6t. Quem que é a aceleração? 4,92. Então, tem que fazer 4,92 dividido por 2, vai dar 2,46t ao quadrado. Daí eu tenho que lembrar que a aceleração é negativa, então ficou assim, negativo. E isso aqui seria a minha equação. Daí eu quero saber, bem, o x0 vai ser quando o tempo t é igual a zero. Se a gente colocar nessa equação aqui, tempo t igual a zero, a informação que eu vou ter é que, bem, em x0, eu saí de x0, né? Então, em t igual a zero, eu tenho que a posição inicial é x0, que o problema, a princípio, não me deu. Ó, quem que é o x0? Então, vocês percebam que esse x0 é um valor bastante arbitrário. Eu não tenho o valor de x0, não tem nenhuma informação aqui sobre a posição inicial. Então, esse gráfico aqui é um gráfico de parábola, é o que eu consigo perceber pela equação. É uma parábola. Isso aqui, ó, ele equivale, se vocês lembrarem lá da equação da parábola, nós temos que, posso escrever assim, né, que o yx de uma parábola, que é o ax² mais bx mais c, nós temos que essa informação aqui do coeficiente que acompanha esse termo ao quadrado, que no caso aqui é o menos 2,46, ele indica se essa parábola tem a concavidade para cima, a concavidade para baixo. Como é negativo, eu sei que a concavidade é para baixo, negativo, positivo, e seria algo desse tipo aqui, ó. Isso aqui, isso é o t, isso é o x, eu não sei de onde partiu, então eu vou colocar aqui um x0 arbitrário, e eu só sei que essa é a tendência. Né, tá indo e tá voltando por causa da velocidade negativa. Então, a velocidade em algum instante ela mudou de sentido e isso fez com que esse corpo, então, ele tenha parado. Isso aconteceu exatamente aqui em t igual a 5, ó, o corpo aqui parou e depois ele começou a voltar no eixo x,
Então, essa é a ideia. Se vocês, mas eu não consigo fazer essa análise, vai colocando, vai substituindo valores aqui, né? T igual a 1, T igual a 2, e vocês vão fazendo os pontos no gráfico. Ou ainda, coloquem num programa de gráfico para graficar isso, como, por exemplo, o Desmos, onde vocês vão poder fazer esses gráficos e ajuda bastante a gente compreender e visualizar os gráficos de posição e velocidade em função do tempo. Certo? Vamos para o próximo, então.